E aí, gente, seja bem-vindo a mais um episódio de Transformando Furacão em Brisa. Cara, eu já quero começar esse episódio, mano, falando que eu tô muito feliz com o que tem acontecido no canal. O canal tá cada vez crescendo mais, cada vez ganhando mais inscritos, ganhando mais visualização nos vídeos, embora ainda não tenha muitos comentários, que é uma coisa que eu queria muito, mano. Eu queria muito saber o que vocês acham, por que que vocês assistem e o que vocês acham do que vocês assistem. Mas, enfim, é isso, cara. Tô muito feliz e, tipo, isso me motiva demais a continuar gravando. Tipo, agora são meia-noite, tá ligado? E eu tô gravando episódio, tipo, pra não falhar, não falhar, porque foi o último horário que eu consegui. Minha vida de novo tá uma bagunça. Mano, eu percebo que eu fico pouco tempo com uma rotina bem estabelecida, tá ligado? E dessa vez o que me bagunçou não foi doença, foi trabalho. Graças a Deus tá vindo trabalho, graças a Deus eh, a minha situação financeira tá mudando, tá ligado? Ano passado, ano retrasado, tá ligado? Foram anos que eu me vi muitas vezes desesperado, sem dinheiro nenhum, sabe? Sem, sabe, R$ 1 na conta, e aí não sabia se ia conseguir comprar pão no dia seguinte, não sabia como que ia pagar minhas contas, tá ligado? E isso realmente era uma coisa que me deixava muito preocupado, me dava muita ansiedade, me deixava estressado e tudo. E hoje já não vivo essa realidade. Hoje em dia eu já consigo pagar minhas contas, já consigo me programar, poder fazer compra de casa e tudo. Não fico aquele desespero, meu Deus, não tenho dinheiro nenhum e acabou o papel higiênico, meu Deus, como que eu vou fazer? Tipo, ontem, tá mó frio aqui em São Paulo, tá ligado? E aí ontem eu fui tomar um banho quentinho, tá ligado? Cheguei eh, tarde pra caralho em casa. Falei, mano, vou tomar um banho e vou dormir, tá ligado? Aí fui tomar um banho, tava lá tomando um banho quentinho, mó delícia. Chuveiro queimou. Queimou, tá ligado? Se fosse ano passado, mano, eu ia ficar desesperado, eu ia ficar estressado, ia acabar com a minha semana, eu ia ficar provavelmente, sei lá, o mês inteiro tomando banho de água gelada, tá ligado? Mas eu fiquei suave, mano, eu fiquei suave, eu fiquei, ah, mano, que saco, tá ligado? Agora que eu tava tomando banho. Vou terminar aqui, né? Eu, tipo, tirar o sabão do corpo, vou me secar. E amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu vou ver o que dá pra fazer, tá ligado? Tive imprevisto com gás, que ano passado eu também tive. E isso foi mó dor de cabeça. Então, tipo, eu tô enfrentando os mesmos problemas que eu enfrentei ano passado, ano retrasado, por exemplo, mas agora está muito mais tranquilo de lidar. É como uma academia, tá ligado? Tipo, você pega o mesmíssimo peso, só que quando você tá muito tempo fazendo e quando você já tá mais forte, o mesmíssimo peso já nem dói mais, tá ligado? Nem, você não precisa de fazer tanta força. É assim que eu tô sentindo minha vida, tipo, eu tenho sentido que tem vindo problemas que eu já sei lidar, problemas que eu já passei antes, e agora passar por eles novamente tem sido mais tranquilo, tem sido mais fácil, tem sido menos doloroso. Só que, para eu conseguir essa melhora no trabalho e tudo, mano, eu sou tipo, ah, cara, eu tava até pensando sobre isso esses dias. Sobre, tipo, os privilégios de trabalhar home office, tá ligado? E, tipo, além de home office, eu sou artista, tá ligado? E são, tipo, duas profissões, duas áreas, duas situações onde se cria muito vagabundo, tá ligado? Porque, mano, diferente de CLT, diferente, tipo, de trampar em empresa, ou alguma coisa que você tem que ter horário, disciplina, tá ligado? Se meu grande sonho não fosse ser artista, fosse ser, sei lá, militar, tá ligado? A minha vida seria completamente diferente. Disciplina, pontualidade, tá ligado? Seriam coisas que seriam fundamentais na minha vida, seriam extremamente necessárias eu dominar a disciplina, eu dominar a minha rotina, eu dominar meus horários, eu ser pontual, tá ligado? Só que, como artista e como eh, home office, tá ligado? Eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso de uma puta disciplina. Eu não preciso de uma super rotina. Eu não preciso de uma super pontualidade, tá ligado? Eu posso muito bem chegar, por exemplo, chegou uma coisa que eu não faço. Você me manda vídeo, eu vou editar pra você e te mandar hoje. Não acontece. Por quê? Porque eu sou esse cara desorganizado. Então o que que eu faço? Ah, o cliente me mandou vídeo, geralmente é 2, 3 dias pra eu poder devolver pra ele, tá ligado? Ou eu devolvo no dia seguinte, depende do quanto que ele me paga, tá ligado? Mas enfim, vamos supor que o prazo é daqui a 3 dias. Se eu fosse um cara disciplinado, mano, eu faria tudo bem antes, tá ligado? E a real é que, sei lá, eu tenho que entregar um terceiro daqui a 3 dias às 6 da manhã. Eu vou estar editando esse vídeo às 4 da manhã, tá ligado? Isso acontece pra caralho, acontece pra caralho.
Porque, mano, eu vou priorizando outras fitas. O que, tipo, que não é ruim, tá ligado? Tipo, eu reclamo da minha desorganização, da minha desordem, mas ao mesmo tempo, eu não sei viver de outra maneira, tá ligado? Por que que eu sou tão desorganizado? Porque, por exemplo, eu vou pondo esses trabalhos e a arte e várias outras coisas pra depois pensando, eu posso sacrificar meu sono, eu posso sacrificar tal coisa, tá ligado? Mas o que eu não posso sacrificar agora é esse momento aqui com meu filho, tá ligado? É esse momento aqui de fazer tal coisa. Tipo, eu vivo muito a vida, tá ligado? Não que eu seja um cara que saio, viajo pra caralho, vou pra balada, pra porra. Não, mano, essas coisas já não fazem mais parte da minha vida, tá ligado? Mas viver a vida, sabe? Tipo, uma terça-feira, pegar pra tomar um sorvete com o filho na praça, tá ligado? Pra mim isso é viver a vida, tá ligado? E isso é uma coisa que eu faço demais, 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 demais. Sabe? Tipo, esses dias, meu filho, ele tava há um bom tempo, sendo um dos alunos que mais aprontava na escola. E foi muito difícil, eh, lidar com tudo isso, tá ligado? Direcionar e educá-lo para que ele melhorasse seu comportamento na escola. Porque o grande problema, assim, do meu filho é que ele tem muita, 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 mas muita energia, tá ligado? Ele não é uma criança má, ele não é uma criança, sabe, ruim. Ele é só uma criança com muita, muita, muita energia e muita felicidade. Ele é muito feliz, tá ligado? É a pessoa mais feliz que eu conheço. Ele tá sempre querendo pular, gritar, ele sempre tá, assim, no ápice da felicidade. E só é difícil, como um adulto, controlar isso. Como uma professora, fazer com que essa alegria toda fique sentado numa cadeira, prestando atenção na aula, que faça a tarefa certinho, ao invés de sair correndo, pulando, jogando bola, brincando com os amigos, tá ligado? Então, eu tinha, tipo, teve esse problema com meu filho, pá, tipo, de a gente tentando, mano, tem que se controlar, tem que fazer isso, tem que obedecer a professora. E ficamos um bom tempo, eu e a mãe dele, um bom tempo, mano, tomando várias medidas, fazendo várias coisas, colocamos em esportes, colocamos em luta, em futebol, nossa, colocamos mais tarefas pra ele fazer em casa, mais responsabilidade, conversas, 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 castigo, um monte de coisa. E aí, tipo, um certo dia, eu fui buscar ele da escola. Então, tipo, primeiro, antes, vocês têm que saber que esse comportamento dele, tipo, eu e a mãe dele sabia que desse comportamento, cobrava ele disso, e eu cheguei pra minha família, pra minha mãe, pros meus irmãos, pro meu pai, pra todo mundo, e contei, ó, o Brian tá assim, 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 assado, papapá, papapum. E aí, tipo, todo mundo, quando, sempre, toda vez que ia ver ele, vamos, sei lá, hoje é uma, eu tava semanalmente levando ele na casa da minha mãe pra gente almoçar lá aos domingos. Porque, tipo, mano, tá ligado? Tipo, tem uma cultura de família, de todo domingo comer na casa da avó. É um bagulho da hora pra caramba que, mano, quando criança eu tinha, sabe, de todo final. Eu não lembro se era todo final de semana. Como criança, você não sabe diferir os dias das semanas, dos meses. Eu não sei qual era a frequência. Mas eu sei que eu sempre ia na casa da minha avó almoçar, sempre ia na casa da minha avó fazer alguma coisa. Tava sempre visitando, isso era muito gostoso, era muito bom. Meu filho também ama a casa da avó, porque, mano, casa de vó é uma maravilha. E aí, tipo, eu sempre levo ele pra lá e tudo, e toda vez que meus irmãos, que minha mãe, que minha avó, que meu avô via ele, sempre perguntavam: e a escola, como que tá? E aí, como ele tava mal na escola durante um bom tempo, toda vez que alguém via ele, todo mundo dava uma bronca. Então, meu irmão ia lá, ficava lá alugando ele, dando bronca. Aí, minha irmã ia lá, alugava ele. Então, tipo, virou um porre na cabeça desse menino, tá ligado? Porque todo lugar que ele ia, todo mundo que ia falar com ele ficava: e a escola, como que tá? Ah, fiquei sabendo que você tá fazendo isso, isso, isso. Que coisa feia, hein? Sei lá o quê. E, tipo, todo mundo que ele gosta, todo mundo que ele admira ficava lá, alugando a cabeça dele, dando bronca nele, tudo. Aí chega o pai bravo, dá bronca, a mãe brava, dá bronca, aí castigo, e aí não pode isso, não pode jogar videogame, não pode aquilo, não pode aquilo outro, aí faz esporte, aí tem mais atividade. Então, tipo, foi uma luta pra gente conseguir que ele melhorasse o comportamento. E aí, um certo dia, eu fui buscar ele na escola, e aí, mano, tipo, a escola dele, assim, tipo, tem uma.
uma escada, né, e onde chamam ele no portão, e aí ele vem, sobe as escadas. Meu filho, ele é a única criança que ele não consegue subir as escadas e me cumprimentar, falar comigo. Não, ele lá de baixo, ele me viu. A partir do momento que os nossos olhos se cruzaram, ele já começa a falar comigo de onde ele está. Se ele está na ponta da escada ou se ele está lá longe, ele fala lá de longe, não quer saber. Ele tem uma voz boa, ele tem uma voz alta, então é lógico que o pai vai escutar. Então, tipo, toda vez que eu vou buscar ele na escola, toda vez, ele já vem contando os assuntos dele da escola, sabe? Tipo, ele nunca me falou oi, sabe? Ele nunca chegou, subiu as escadas, oi, pai, tudo bem? Nunca. Ele, em vez de ir na escola, hoje o fulaninho fez, pai, hoje eu joguei bola, pai, já vem falando, sabe? E aí, tipo, e toda vez, ao lado do portão, sempre a mesma coisa. Sabe, tipo, mano, calma, calma, vem aqui. Os outros pais ficam tudo olhando, porque, tipo, ele tá nem aí. Mano, ele tem zero vergonha, zero vergonha, zero vergonha. Tipo, se ele faz alguma coisa errada e aí ele fica de castigo na escola, alguma coisa, ele já vem gritando: pai, hoje a professora me deixou de castigo, eu tô de nota vermelha. Aí todos os pais olhando, tá ligado? Dando risada. Ele é muito figura, tá ligado? Muito, muito figura, uma belezinha, mano, uma belezinha. Aí, beleza. Fui buscar ele na escola, cheguei lá. E aí ele já, mano, veio lá de, mano, lá de longeão, gritando: pai, eu saí do vermelho, eu saí do vermelho. Gritando, feliz pra caramba, tipo, comemorando muito, gritando muito, 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 muito. E aí eu falei, mano, calma, calma, chega aqui, me explica essa história. Aí ele subiu as escadas, todo eufórico: pai, eu saí do vermelho, eu saí do vermelho. Vai lá perguntar à minha professora, vai lá conversar com a minha professora. Porque eu fui na última reunião dele e, tipo, eu tomei um monte de bronca das professoras. E eu falei pra ele, mano, na próxima reunião tu tem que mudar, cara. Eu prometi que você vai mudar e você vai mudar, tá ligado? E, e aí ele fez essa festa toda e, tipo, eu vi uma coisa muito linda, mano. Eu vi meu filho orgulhoso dele mesmo, orgulhoso dessa conquista. Tipo, não se tratava de mim e sobre o quanto que a gente brigou com ele, não se tratava dele ter medo ou coisa do gênero. Se tratava de ele estar orgulhoso dele ter conquistado um bagulho que com certeza foi difícil, que é controlar essa energia, controlar essa euforia e se comportar bem ao ponto de sair ali da zona vermelha, sabe? Que é a gente que na escola dele pontuam o comportamento. Então, tipo, eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz. E isso era, sei lá, mano, numa terça-feira, numa quinta-feira. Acho que era numa quinta. Numa quinta-feira, sabe? Tipo, um dia da semana, assim. E aí eu simplesmente peguei e falei, mano, que coisa do caralho que aconteceu. Cheio de trabalho pra fazer, cheio de coisa pra fazer. Vamos curtir hoje, filho. Hoje a gente vai comemorar, hoje vai ter um dia feliz. Aí eu peguei ele, o que que você quer fazer? Ah, eu quero tomar um açaí, que ele, mano, é apaixonado por açaí. E aí fui, levei ele pra tomar açaí, a gente tomou açaí. E depois vamos jogar bola. Montei um balanço aqui em casa. Mano, mó da hora. E eu amo montar as coisas pra ele. Eu gosto mais de fazer os brinquedos pra ele do que comprar brinquedo pra ele. Que, mano, ele não liga pra. Mano, todos os brinquedos que eu dou pra ele, ele não liga. Ele caga, sabe? Tipo, ele é uma das crianças que menos liga pra brinquedo. É muito raro eu ver o meu filho brincando de brinquedo. Talvez ele brinque na escola, talvez ele brinque, sei lá, em outros lugares. Mas na minha frente, ele raramente tá brincando com brinquedo. Bem raro, bem raro. Porém, todo brinquedo que eu faço pra ele, ele brinca porque todo brinquedo que eu faço pra ele são brinquedos de, mano, que eu amaria estar brincando como adulto já. Como, por exemplo, eu tenho um saco de pancada no quarto dele, barra na sala. E aí, ele ficava lá se pendurando nesse saco de pancada e tudo. Aí nesse dia eu peguei e falei, mano, vamos montar um balanço. Peguei, comprei umas cordas, peguei uma madeira lá. Mano, tudo no improviso, sabe? Tipo, nada bonitinho. Peguei um pano lá, amarrei na corda, fiz um mó gambiarrona lá. E ficou um balanço muito foda, porque ele é pendurado no meio do teto, tipo, assim, tá ligado? Ele não é duas cordas puxando e segurando o balanço, fazendo com que o balanço balance para apenas uma direção. Ele é duas cordas unidas apenas num ponto, no centro do teto. Então esse balanço ele pode balançar para qualquer direção, girar, e é muito da hora, mano, muito da hora. Só que eu ainda não confio nesse balanço para o meu peso. Eu ainda tenho que, tipo, eu quero fazer um upgrade nesse balanço, montar, deixar ele bem melhor, para que eu possa balançar, porque dá muita vontade. Mas pro peso do meu filho, dá suave, tá ligado? E o moleque se diverte pra caramba. E a gente se divertiu muito, muito, muito. Gastei mó tempo pra poder ficar montando esse balanço. Depois, mó tempo da gente brincando. Mó tempo se divertindo.
E aí, depois de tudo isso, é que eu fui pra academia, que eu fui fazer as minhas tarefas, era, sei lá, 10, 11 horas da noite, que eu fui começar a editar meus vídeos, a fazer as coisas que eu tinha pra fazer. Então, tipo, por que que eu contei essa história? Pra poder exemplificar, tipo, como que eu opto fazer as coisas na minha vida. Tipo, naquele dia que eu fiz toda essa comemoração pro meu filho, era um dia que eu tava zero programado pra poder fazer isso. Tinha um monte de trabalho pra fazer, sabe? Tipo, graças a Deus não tinha nenhum pra aquele dia em específico. A maioria dos trabalhos eram pro dia seguinte. Então, tipo, eu simplesmente, como um total irresponsável, fiquei o dia inteiro brincando, literalmente o dia inteiro brincando, o dia inteiro me divertindo com meu filho, e depois eu fui trabalhar, tá ligado? Porque, mano, meu filho ele tem 5 anos e até os, sei lá, os 18, 20 anos, passa voando, mano, passa voando e eu nunca mais vou ter isso de volta. Agora, esses vídeos que eu tô editando, mano, tá ligado? Tipo, se eu sacrificar uma noite de sono, se eu sacrificar a academia, se eu sacrificar um Muay Thai, se eu sacrificar alguma outra coisa pra eu poder estar trabalhando e cumprindo meus prazos, tá ligado? Não vai me matar, sabe? Tipo, a academia que eu não fui hoje, eu posso ir amanhã e fazer dobrado. É, sabe, tipo, agora, esse momento com meu filho, quantas vezes eu vou poder viver isso? Sabe? Tipo, quantas vezes eu vivi isso com meus pais, por exemplo, tá ligado? Tipo, e quão marcante vai ser pra ele? O quão bom vai ser pra ele? Tipo, eu tenho certeza que a partir daquele dia, ele vai começar a dar real valor a se comportar bem. É o tipo, eu tô tentando, eu tento fazer várias mini lavagens cerebrais nele, tá ligado? Tipo, e ficar falando algumas frases bem repetitivas para que ele realmente ponha na cabeça dele. Então, por exemplo, tipo, toda vez que ele se comporta, eu começo a, tipo, a dar para ele uma vida mais gostosa de se viver. Ele pode brincar mais, ele pode ter acesso a mais coisas, ele tem mais liberdade, ele tem mais atenção, ele tem mais brincadeiras, ele tem mais momentos divertidos, enquanto quando ele tá se comportando mal, ele tem mais tarefas, ele tem menos atenção, ele tem menos tempo assim para brincar, para socializar e tudo. E a vida dele fica menos divertida, porque ele pode assistir menos coisas, ele pode brincar com menos brinquedos, ele pode fazer menos coisas. Ah, a vida fica chata, a rotina fica chata. Então, toda vez que ele tá em uma dessas duas rotinas, ou que eu tenho que estar ajudando ele a ter uma rotina mais da hora, ou que eu tenho que ajudar ele a ter uma rotina mais chata, eu sempre falo e mando ele repetir essa frase, que é: filho, quando você se comporta mal, quando você desobedece, a sua vida é chata. Quando você obedece, quando você se comporta bem, sua vida é legal. Quem escolhe se sua vida é legal, se sua vida vai ser chata, é apenas uma pessoa, é você. Eu só vou agir de acordo com o que você faz. A frase não é tão gigante, ela é picotada, ela é cortada quando ele tá se comportando bem. Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Se não entenderam, não precisa entender também. Enfim, pra ele ter esse entendimento, que, tipo, até um certo ponto da vida dele, quem comanda como ela vai ser, sou eu, é a mãe dele, sabe? Quem decide o quão feliz ele vai estar, sou eu e a mãe dele, durante um pequeno etapa da vida dele. Depois, vai ser a própria vida que vai decidir as coisas que vão acontecer. Por enquanto, eu consigo decidir. Eu consigo decidir se vai ser mais divertido, se vai ser menos divertido, se ele vai passear, se ele vai ficar em casa, se ele vai comer guloseima, se ele vai comer coisas saudáveis, se ele vai brincar, se vai ficar assistindo um jogo de São Paulo comigo até mais tarde, se ele vai dormir mais cedo. Quem decide tudo sou eu e a mãe dele. Então, se ele souber, se ele entender isso e souber jogar o jogo da maneira certa, ele vai ser sempre feliz, sabe? Vai ter sempre essa liberdade. Então, tipo, ter esses momentos, poder dar um momento bom, a vida boa, independente do meu trabalho, eu acho que é um super mega ultra privilégio, sabe? E aí eu não me permito. Porque, tipo, querendo ou não, parece que eu sou muito vagabundo, falando assim, né? Parece que o tempo todo tô deixando de trabalhar pra poder ficar brincando com meu filho. E não é bem essa a verdade. Porque muitas vezes meu filho escuta: não, o pai tem que trabalhar, não, o pai não consegue brincar, o pai vai trabalhar, hoje é dia de trabalho. Porque eu trabalho pra caramba, tá ligado? Tipo, eu trabalho muito, 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 muito.
A exemplo, tipo, dos meus pais, que sempre foram sinônimos de trabalho. Meus pais trabalharam muito, 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 muito. Só que, tipo, eu tenho muito mais tempo pro meu filho, porque eu também deixo de ter muito mais tempo pra mim. E aí eu acabo me bagunçando. O certo é eu ser mais organizado. Mas eu não quero deixar de viver esses pequenos momentos da vida, sabe? Que pra mim significam muito e que eu acredito que pra criação do meu filho e nas minhas outras relações, sabe? Tipo, sei lá, deixa eu dar um outro exemplo. Ir pra casa de um irmão, tá ligado? Ir pra casa de alguém, de algum familiar, alguém tá mal, chamar em casa, fazer alguma coisa do gênero, tá ligado? Tipo, abandonar tudo e viver aquele momento, sentir o que tem pra sentir, viver aquilo ali, sabe? Tipo, que nem esses dias, eu fui conversar com uns amigos, fiquei até de madrugada lá, e eu tinha que trabalhar, tinha que fazer várias coisas. Cheguei em casa, dormi coisa de meia hora, voltei a trabalhar a madrugada toda. Então, tipo, racionalmente, eu consigo entender que esse foi meio que um modo de vida que eu escolhi viver pra eu poder sentir que eu tô vivendo a vida. Porém, entretanto, todavia, eu ainda acredito, mano, que eu sou autista, mano, que eu tenho algum problema sério, assim, de cabeça, porque eu preciso, mano, eu sinto que, tipo, que eu tenho a necessidade de ter uma rotina, sabe? Seguir um cronograma, tá fazendo tudo. E eu começo a me irritar muito quando eu percebo que as coisas não estão do jeito que deveriam estar, que eu não tô cumprindo a rotina. E eu tenho percebido um vício em trabalho, eu tenho virado várias noites. O que tem me feito me sentir muito mal. Eu senti que todo o progresso que eu fiz nos últimos meses foi por água abaixo por conta dessas noites mal dormidas. Porque noites mal dormidas me deixam com a cabeça confusa, me deixa, sabe, mais irritado, me deixa muito menos do jeito que eu queria que eu fosse. E aí acontece que eu tava conseguindo meio que antecipar os trabalhos, ficar com os trabalhos em dias e parar de ficar com aquela névoa de, mano, tô acumulado de trabalho. E aí quando eu finalmente esvaziei e falei, mano, tô tudo em dia, o trabalho tá tudo feito, me deu um vazio de, tá, preciso trabalhar, preciso fazer mais coisa. O que que eu faço? E eu não conseguia fazer, entendeu? Então, tipo, são coisas que eu tô passando. E ao mesmo tempo a arte aqui, ó, gritando, gritando. Tanto que eu tô fazendo esse podcast, eu vou tentar fazer ele pouquíssimo tempo, só pra eu poder ir e tentar, mano, escrever e gravar música, porque é um bagulho que tá mexendo com a minha cabeça pra caramba. E eu não me sinto mais artista, eu tô me sentindo, tipo, essa veia morrendo, e eu não quero deixar morrer, tá ligado? Eu tô gostando muito do que tá acontecendo com o podcast, tô gostando muito do que tá acontecendo com essa parte artística, mas eu não sou só isso. Isso aqui, tipo, sabe? Tipo, eu nem sei o que que é isso aqui, é um rascunho do que eu quero, sabe? Isso aqui é apenas eu me movimentando, eu não me deixando ficar parado, eu segurando a arte aqui na pontinha dos dedos. Mas a grande real é que, mano, meu bagulho é a música, meu bagulho é escrever, eu amo escrever, amo, amo, amo escrever. Não gosto de cantar porque é bem desafiador pra mim, mano. Tipo, mas eu amo escrever, mano. Eu quero muito fazer sucesso com a música, tá ligado? Então eu preciso escrever. E aí tem acontecido isso, mano. Eu tenho sacrificado várias noites. Eu pensei que ia sacrificar uma só, mas acabei sacrificando quase uma semana inteira. E eu me bagunço, mano. Eu me bagunço inteiro. Eu deixo de ir pra academia, começo a emagrecer. Dá uma bagunçada na minha mente. E eu ainda tô com dificuldade de encontrar a maneira certa de viver. Tipo, o Marcelo D2, ele tem meio que um bordão, podemos dizer assim, que é a procura da batida perfeita. E eu procuro, tipo, não a batida perfeita, mas a maneira perfeita de viver a vida. Sabe, tipo, como que é pra eu estar fazendo, sabe? Como que eu tiro 10 nisso aqui? Eu não quero ser o humano perfeito. Eu não quero ser, sabe, o pai perfeito, o filho perfeito, o profissional perfeito. Mas eu quero ser eu perfeitamente. Eu quero, tipo, eu vim pra ser o quê? E eu quero ser isso, entendeu? Então, tipo, eu sinto que eu não estou vivendo a vida da maneira perfeita e eu queria viver ela da maneira perfeita. Às vezes eu sinto que eu estou vivendo ela da maneira certa, mas dura muito pouco. Muito, 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 muito pouco. Tenho dado uma pequena abandonada nos cogumelos por conta de trabalho, por conta de doença, por conta de cogumelo se precisa de toda uma purificação, sabe? Se precisa de todo um ritual. E eu tô, mano, voltei a tomar Coca-Cola, voltei beber cerveja. Eu voltei a fazer um monte de coisa que eu, sabe, voltei a não dormir direito. Voltei a fazer um monte de coisa que eu não devia ter voltado a fazer.
e ter paciência consigo mesmo. Tipo, eu sou muito perfeccionista. E o pior defeito de um perfeccionista é isso, mano. É quando você acha que, tipo, você tá fazendo um bagulho por mó tempão. Se você erra um pouquinho, você quer jogar tudo pro alto. Você não tem essa perseverança toda, sabe? E eu tô tentando muito mudar isso, tentar, tipo, falhar e continuar lutando, tá ligado? Tipo, e outra coisa que eu tô tentando mudar com o defeito de ser perfeccionista é ficar adiando muitas coisas, que eu quero tudo perfeito. Então, tipo, vamos supor, eu quero gravar um podcast. Então, se hoje eu tô mais ou menos zoadinho, eu tô mais cansado, tipo, hoje eu tô, mano, tô meio resfriado, tô dormindo mal, tá ligado? Então, tipo, minha cabeça tá confusa, eu tô com a voz meio, com o nariz meio entupido, então eu tô com a voz meio zoada. E eu, mano, tô meio desanimado, tô meio cansado. Tá tarde da noite, meia-noite. Os vizinhos estão tocando música. Tipo, em outras épocas eu falaria, não, eu não vou gravar assim, eu vou estar bonitinho, vou estar quando eu tiver melhor de saúde, quando tiver mais animado, quando tiver melhor. E eu tô tentando, mano, mesmo assim, manter uma constância, mesmo assim, ser perseverante. Tô tentando fazer as coisas. E esse podcast, esse episódio é um exemplo disso. E o que mais eu acho estranho é que os podcasts que eu gravo e que venho assim, tá ligado? Gravar sem muita vontade, sem muita ideia. Esse aqui, mano, eu só liguei a câmera e não tinha ideia nenhuma do que ia falar. E muitas vezes me perdi no meio do assunto e tentei ficar buscando por que eu tava falando daquilo. Mas às vezes o que acontece muito é que esses podcasts são os que bomba, é o que tem visualização pra caramba. O último episódio lá do Eu Sou um Idiota, todo, mano, 27 visualizações, tanto que a média dos meus podcasts, sei lá, ter 5 10 visualizações, sabe? E aí no último teve, mano, um monte de gente viu. Um episódio foi mó zoado. E um episódio que eu achei mó da hora, que eu curto pra caramba fazer, que é a história de hospitais, que eu achei, mano, eu curto pra caramba só 6 visualizações. Eu não entendo nada de como as coisas funcionam. O episódio que eu mais gosto de fazer é o episódio que ninguém assiste. O episódio que eu faço mais desleixados é o episódio que o pessoal mais assiste. Então é por isso que hoje eu não parei muito também pra poder gravar roteiro. Tem um monte de roteiro aqui pra falar de cogumelo, mas nem quero falar por enquanto, que eu estou me sentindo ainda muito distante de tudo que tenho que fazer. E é isso. O episódio de hoje é um episódio mais confuso, né? É um episódio mais de eu tentando organizar minha mente e desabafar. E eu nem sei como que vai ser o título desse aqui. Eu nem sei, mas foi um desabafo, foi um episódio que precisa ser feito, então vai ser feito. Cada vez eu vou tentar ser mais constante aqui, tentar trazer mais conteúdo. E é isso, mano, é isso. Acho que tô desabafando demais, conversando demais comigo mesmo. Isso seria ótimo gravar mais meia hora. Só que tem muito mais coisas pra fazer e por enquanto vai ser isso. Beleza? Tamo junto aí, até o próximo episódio e falou!